Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, meio-dia e 35, 6/1 de 2021. Estou no litoral sul de São Paulo. Aqui nós temos tempo bom, sol, 29 graus no momento. E eu estarei em trânsito hoje no final da tarde, início da noite, por isso que eu estou gravando o Radar mais cedo. Eu fiz um cenário hoje bem caprichado, comunicação forte no Telegram, muito conteúdo. Me orientei meu grupo fechado também, então para quem quiser entrar no nosso grupo gratuito do Telegram, tem aqui na parte alta do YouTube na descrição dos vídeos. E na descrição dos vídeos tem tudo aquilo que a gente estudou naquele dia em específico, né? Eu faço um estudo bem robusto, alguns itens até talvez de forma exclusiva no mercado. Eu acho que ninguém faz um estudo tão completo. Tem o canal do Telegram, tem o Instagram. Vale a pena ir lá, curtir o conteúdo também. Sempre tem uma mensagem legal diariamente. Eu vou começar a fazer as lives dentro em breve. Eu já estou organizando com a minha equipe. Tem o nosso Facebook e o cenário que você pode assinar entrando no site. Tem a janela ali de diálogos. Coloca nome e e-mail na home. E se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Deixa o like também, que isso é muito importante. Vamos bater 17 mil inscritos. Que bom. Caríssimos, eu vou começar os estudos de hoje aqui falando do Ibovespa em dólares, né? A gente vê o Ibovespa em dólares caindo 0,13, ela é inversamente proporcional ao dólar. A gente pode entender que já tem um cenário aqui de topos e fundos descendentes no dólar, isso é evidente aqui. Podemos observar algo semelhante no EWZ, sendo que o EWZ é ETF brasileiro negociado em Nova York. Tem uma ideia de um oco aqui, inclusive, mas sobretudo dá para a gente marcar topo mais baixo que o anterior. Isso é possível aqui. A marcação de topo mais baixo que o anterior. Né? Hoje está caindo de leve e tal. O mercado, compradores e vendedores se estudando. É um dia bem maluco, né? A gente pega, por exemplo, indicadores aqui como o VIX. Estão caindo fortemente. Subiram no dia 1º de janeiro 18,55%. Ontem caíram 6% e hoje estão caindo 9%, então existe algum grau de apetite por risco sim, mesmo com a ideia da onda azul. Né? Provavelmente os democratas vão levar o Senado dos Estados Unidos, um senador já é certo, o outro é quase certo. Tem esse barulho do Trump querer questionar eleições, pedir para o vice dele, que nem dá para fazer, né? Anular as eleições, ele vai presidir a sessão no Congresso, mas o mercado ignora. Se esse driver, que é um driver até meio bobo, o mercado ignora, por exemplo, segunda onda de Covid, problemas fiscais aqui e lá, a própria segunda onda que dizia que se tivesse, de fato, democratas na Casa Branca e dominando o Congresso, haveria queda. O mercado não cai por nada. Essa que é a grande realidade, pelo menos não por enquanto. Então, VIX para baixo. A gente tem o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Tem algum sinal de fundo aqui. Se fechar assim um martelete, formando com o candle de ontem um arame de repente. Aí eu falei do EWZ, tem o S&P aqui na tela, o S&P se aproximando novamente da sua máxima histórica, né, respeitou a média de 21. O grande barato é quanto que fechou 2020, o último negócio, fechamento 3,756, tá 3,756, então o mercado no ano, o que ele caiu na segunda-feira está recuperando hoje e ontem, né, a mesma coisa que a gente vai ver o Dow Jones subindo forte, só que o Dow Jones está superando a máxima histórica, a máxima recente, e mostrando fúria aí o Dow Jones. São as 30 maiores empresas do setor industrial. Então o Dow Jones nesse momento, ele está marcando máxima histórica, o S&P não. E no caso do índice Nasdaq, também não ainda. O índice Nasdaq, quando tem esses fatores associados à Covid e tal, ele fica um pouquinho para trás, mas depois ele geralmente alcança também. Vide quando foi aprovando vacinas, tal, aconteceu isso. Em alguns momentos ele até caiu. Chama a atenção aqui a bolsa do Reino Unido, né? Tá rasgando tudo para cima, subindo 3,63. É um sinal de força muito grande. Se a gente trouxer aqui um gráfico semanal, colocar aqui a semana, né, tá subindo 6%, acionando um pivô a 6640, então por enquanto nenhum sinal aqui de fraqueza, nem nada do gênero. Para a gente ter uma ideia, na Alemanha a alta é de 1,17, na França
A gente tem uma alta de 1,66, então a bolsa realmente do Reino Unido está destoando e subindo muito fortemente. Ainda está na região da bagunça aqui em Paris, né? E está aqui também o índice DAX na região da bagunça. Não tem uma situação tão definida ainda. Eu, inclusive, acho que pode formar um topo no curto prazo, mas está difícil de realmente a gente ter um sinal mais consistente nesse início de ano. O Eurostock 50 rasgando vários candles para cima, o ponto que aciona o pivô é o 3.601. Se está 3.611 acionou, vamos ver se fecha acima desse patamar. E lá na China também, hoje é o dia dos PMIs, né? Os PMIs eu detalhei isso no informe cenário, o meu bloco de notas matinal, vale a pena a galera assinar para começar bem o dia. Eu detalhei, né, os PMIs na Europa, na China, e a bolsa da China subindo fortemente. 3 soldados brancos geralmente dá continuidade, são 3 candles verdes de alta que abrem e sobem de forma consistente ao longo do pregão. E aí a gente vai ter aqui o BZQ, que é um MICHER que dá para você operar nos Estados Unidos, inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, ainda na parte alta no Marubozu de segunda-feira, mas é claro que tocou a média de 21, sentiu e se enfraquece. Por que a gente usa o BZQ? Porque como ele é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, se ele faz uma figura de alta, alguma coisa muito forte, pode significar que vai ter uma correção aqui no Brasil ou alguma coisa do gênero. Daí nós temos o petróleo, que ontem nos Estados Unidos ele subiu 4,85, hoje está trabalhando na parte alta, subindo 0,56. Eu acho que a mínima de hoje, para quem está comprado no petróleo, pode parecer uma loucura eu falar isso, mas muita gente que acompanha o nosso canal opera petróleo. Então o preço é 49,49, eu colocaria um stop a 49,48, um centavo abaixo. Usaria a mesma técnica para Londres, onde quase todos os meus alunos que operam petróleo operam em Londres, uns 4 ou 5 operam em Nova York. Então a mínima de hoje 53,42, colocaria 53,40. Acho que seria uma manobra inteligente. Nós temos o Bitcoin aqui na tela, fazendo topos e fundos ascendentes. A mínima de hoje pode ser interessante ou até a máxima do dia 3, né, que é 3.800. Então, por exemplo, colocaria $1 abaixo dos 3.800, 34.799 dólares em stop inteligente. Eu acho que sim, acho válido. E nós temos o Ring, que é uma iShare ligada ao ouro. Ela tem um jeitão autista, isso chama atenção. E aí, eu até fiz a comunicação com o grupo mais cedo, né? Se você fizer os estudos aqui no Brasil, por exemplo, você tem juros em alta, está subindo quase 2%, o rompimento falso do 5.660, respeitou esse fundo aqui a 5.590, né? A mínima na segunda foi 5.590, percebam que o DI é um ativo muito técnico para a gente operar, né? Eu, modéstia à parte, operei muito bem o DI quando eu fazia, assim como eu fiz o mercado de opções também. E o DI está acima do 5.820, que é um fundo importante, quer dizer, tem todo um viés de alta. Se você estudar o dólar aqui, por exemplo, também está subindo 0,78, nem chegou a tocar a média de 21, respeitou de 5. Está acima dos 5.314. Se a gente colocar o intraday, houve um rompimento falso do 5.257. Fora da banda de Bollinger, marcou uma pinça de fundo, né, que quando duas mínimas estão justapostas, subiu. Ainda tinha na memória o 5.312.500, agora eu penso que a gente pode apagar. E ele fez um pivô. Rompeu o 5.317.500, veio no alvo. E eu penso que essa correção aqui, até pelo fato de ter o 5.317.500 bem pertinho dela, ela é oportunidade, inclusive, de compra aqui para fazer um giro no dólar, coisa e tal. E aí a gente tem o MME, que não é o MMA, é o MSCI Emerging Markets Index Filter, é contínuo, né? Usa o gráfico perpétuo, mostra fluxo para mercados emergentes. Hoje está tendo uma leve pausa aqui, mas nada também muito relevante. Eu até dizia, né, aos alunos, se a gente pegar aqui, por exemplo, o mês de dezembro, os estrangeiros compraram quase 20 bi em ações de reais. 19 bi, 744 mil, 266. E eles começaram o ano, isso eu comentei com o grupo mais cedo também, eu não sei se eu vou achar, achei aqui, ó. Olha o que diz aqui, os investidores estrangeiros ingressaram com 965
766 milhões na B3, quase 1 bi, né, durante a sessão do último dia 4 de janeiro, primeiro pregão de 2021. Então eles compraram durante a queda, né? O montante é resultado de compras, e venda, aí ficou o saldo, né? Nesse dia o mercado caiu, o Reino Unido decretou lockdown, mas, né, o movimento continua a tendência positiva vista nos últimos 3 meses de 2020, quando a Bolsa de Valores recebeu uma injeção de quase 56 bi, refletindo a busca dos investidores por mais rentabilidade e trocas de ativos das carteiras, diante da expectativa da chegada de um pós-pandemia com a eleição de Joe Biden. Então, é isso, né? O mercado, ele continuou, dia 1º eles continuaram comprando. E eu falei do dólar e do DI, vamos falar do Ibov aqui. O Ibovespa, ele está num patamar bem parecido que fechou o ano. Fechou a 119,017, está 120, 103, na verdade menos de 1% de alta, então os compradores estão no comando. O BOVA11 também está subindo, né? Está mais ou menos acompanhando as bolsas na Europa, Estados Unidos, 114,65 está 115,54. Tem a ideia ainda da formação de um topo duplo aqui, só que esse topo duplo que tinha o eixo a 110,61, ele fica meio escondido, né? Então se houver um topo duplo mais curto seria 112,33 o eixo, e no caso do Ibov seria a mínima de ontem, a 116.750 pontos. Falando um pouco do IFNC, o IFNC está em baixa, né? Houve aqui um rompimento falso do 11.822, que era o eixo do topo duplo. Um negócio muito louco aí, porque ele foi, mas não foi, né? Voltou. Então a gente tem aqui o IFNC. Se nós colocarmos aqui um gráfico semanal no IFNC, a gente vê que tem ainda uma queda de 1,54. Aí temos Banco do Brasil, ainda em baixa na semana, mas recuperando-se. Somente se começar a inclinar para baixo aqui, perder esse fundo, teria uma queda consistente. A mesma coisa em Bradesco. É difícil a bolsa cair com o Bradesco, por exemplo, subindo 3,54. Aí eu estava fazendo os meus pré-estudos aqui para entregar um conteúdo de qualidade, fidedigno, né, bastante lúcido para vocês. E é possível, assim, só que aí você estaria indo na contramão, teria que ter um driver novo para começar a fazer preço. Mas é possível pensar num oco, por exemplo, no caso aqui de Bradesco? Possível, é. Possível pensar num oco. Né, mas aí teria que começar a recuar a partir até de hoje e tal, ou no máximo amanhã. Seria viajar um pouco pensar num oco, mas não pode ser ignorado, porque eu volto a dizer, o negócio da onda azul era uma unanimidade no mercado. Se tiver onda azul, o mercado vai cair forte e tal, porque vai abalar o fiscal norte-americano. Está praticamente certo que vai ter a onda azul, né? Democratas na Câmara, Senado e Presidência, e não tem realização nenhuma, porque as commodities estão em alta, simples assim. Aí nós temos a Itaúsa. A Itaúsa, esse cenário do M ainda é possível, mas enfraquecido. Né? Eu vou até desmarcar aqui esse desenho, essa possibilidade. Mas o cenário do oco é um cenário que existe. Ele não é um cenário, aquele oco mais óbvio, né? Sabe? Que você fala, caramba, é imperdível, eu vou trabalhar vendido. Mas, além de ter o oco em ativos importantes, tem drivers importantes que estão sendo ignorados. Por outro lado, o fluxo continua bem positivo. Então, é começo de ano, né? Troca de carteiras, então tem muita coisa para rolar. Aí tem Sambi 11, uma alta muito forte também, de 3,40. Os bancos sobem 3, 4, 5%. Com uma imensa facilidade, eles vão pulando aí os livros de oferta. Né? Os preços no livro de oferta. Tem, de repente, uma ideia aqui de um oco e tal. Eu queria mandar publicamente aí um parabéns ao Thiago Bizzi. Eu sei que ele assiste ao programa, hoje é aniversário dele. Eu não vou falar qual é a data do meu, mas nós fazemos aniversário em dias próximos. O meu é logo logo, o dele é hoje. Meus parabéns aí, saúde, paz e prosperidade. E no caso de Ambev é a mesma coisa. Pode formar aqui... É que para formar o Três Montanhas, os topos teriam que ser equidistantes. Tem 1, 2 e 3, mas dá quase aqui... É um filhote de Três Montanhas com oco. E quem sempre assiste o programa também é o Vlad, o Fábio Figueiredo. Fizemos uma live no final do ano, um grande abraço a ele. O Bizzi e o Vlad estão entre os melhores analistas do mercado, sem dúvida nenhuma. Tem bom caráter, são ótimos profissionais.
E a B3SA3 está caindo forte, muitas vezes do contra, né? Veio na média de 21, parece uma simetria em A que vai jogar o preço aqui a 57,23. Daí eu vou falar de Petro e Vale, VVB11, para a gente finalizar. A Petrobras subindo forte, de acordo com o petróleo. Eu, se tivesse o ativo, colocaria stop bem coladinho na mínima de hoje, 30,11, colocaria 29,99, para não haver uma ação precipitada, mas também não devolver lucro. Aí temos aqui a Vale 3 subindo muito fortemente também. Aí nós temos o 94,40 como um stop inteligente, na minha opinião, a mínima de hoje. E VVB11. VVB11 é o Michel ligado ao S&P e está indo embora, né? Tem a valorização do S&P e a do dólar. O dólar impacta positivamente, no caso, né? O dólar subindo, S&P subindo, está acionando um pivô de alta aos 214,29. Essa daqui eu procuraria um stopzinho no intraday. De repente, para não devolver, o negócio está na máxima, né? Para não devolver lucro. Quando é assim, eu gosto de colocar um gráfico de 30, de repente até de 15 minutos, né? E colocar o stop abaixo da mínima do último candle, no caso aqui 216. Eu vou fazer uns destaquezinhos aqui na compra e na venda, ver o que está rolando de destaques na ponta compradora e vendedora. Ó, por exemplo, eu vou falar de Embraer e WEG na ponta compradora, para a gente finalizar os estudos. Em BR3. Né, a Embraer, ela fez aquele padrão que eu costumo comentar. Na verdade, ela é um ativo muito doido, né? Ela tinha feito uma barra de queda importante, parecia que ia acionar um pivô, só que fez o fundo mais alto. E agora, acima do R$9, ela tende a subir. Então, os R$9 para quem tá, mesmo porque tinha um gap aqui, é um ponto a ser observado de perto para você não devolver lucro, para quem comprou recentemente. Aí tem a WEG, é um ativo Flight to Quality, ela rompeu um pivô a 76,51 e é isso. E rompeu o pivô, o ativo atrai a compra e vai se recuperando. E eu vou falar de dois ativos que estão caindo forte, o varejo aqui no Brasil. Quem está, por exemplo, fora da bolsa costuma perguntar, caramba, Submarino, Americanas, elas estão voando, né? Não, né? Elas não estão. Por exemplo, Submarino, eu comentei desde o final do ano, comentei esse ano também, que a tendência de baixa, isso daqui muitas vezes é repique de pessoas realizando lucro. Vale a pena manter esses ativos no radar? Vale a pena, mas não que eles sejam compras. Nem por assimetria hoje em dia, tamanha é a inclinação de queda. Hoje em dia, nenhuma compra assimétrica eu não acho que seja válida. No caso de Lame, deve voltar nos 23, aqui R$22. Então não tem, na minha opinião, definitivamente setup de compra. Se o mercado corrigir, por exemplo, uns 5, 6, 10% e elas caírem na mesma proporção, aí eu acho que seriam chances de ouro aí de posicionamento. E tem a NTCO3, para a gente finalizar, o último ativo. Aí depois eu faço um mini índice, né? NTCO3, ela veio numa região de resistência que sentiu, né? Este candle aqui já era para ficar esperto, a mínima dele 51,89, a perda no intraday, stop inteligente, e agora tende a continuar o movimento de queda, porque quando falha no rompimento de pivô, geralmente atrai a venda como o sangue atrai os tubarões. E o último ativo, o mini índice aqui na tela, ele está na região do 119,645, veio um pouquinho abaixo, agora está um pouco acima. Se formar um topo duplo mais curtinho seria 116,765 eixo. Foi a mínima de ontem. O diário, um gráfico bastante confuso. E no caso do intraday, hoje parecia quase óbvio aqui, né? Que nós teríamos um topo duplo. Eu explico. Então fez uma recuperação fantástica ontem, surpreendente, tal. Aí caiu, é natural, né? Uma correção, principalmente no final, a galera realizando lucros, aquela coisa toda. Aí hoje abriu subindo, né? Rompeu o 119,965, só que em seguida entrou um candle aqui, exatamente às 10h30, força vendedora, e perdeu o eixo a 119,050, fez mínima 118,895, só que foi um rompimento falso. Eu não diria para vocês que esse topo duplo está totalmente anulado, mas ele está enfraquecido. O primeiro passo seria perder o 119,965
e começar a trabalhar aqui embaixo para depois testar o 119, a mínima de hoje, e ver o que faz aqui, ok? Eu tô atento, mas vendido. Só que o que acontece? Nós compramos pouco acima de 115 mil pontos, entregamos a 120.300 e entramos na venda a 120.300. Então, além da gente ter feito caixa na compra, nós vendemos bem, digamos assim. Então, isso traz um certo conforto. Ontem a minha ideia, se houvesse uma segunda perna, que era zerar no 117, fazendo aí 3.300 pontos na venda, não deu, e agora a gente segue atento aqui estudando se sai fora dessa venda, entrar na compra, se mantém a venda ainda para pegar uma pontuação legal. Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos em frente. Uma ótima semana. Valeu!